que eu estou a tentar gravar isto hoje. Isto está a ser complicado. Porque, não. Enfim. Ora, viva pessoal, sejam bem-vindos ao 12º episódio da Armadilha, o podcast mais confortável da interweb. Isto porque voltei de novo ao quarto. Já há, 2 episódios que isto não acontecia. Isto aqui é um feito. É mágico. Mas não estou de pijama. Porque pronto, há limites que têm de se impor, assim. E hoje tenho alguns temas que são complicados de falar e por isso é que eu estou na boa 1 hora a tentar que saia bem. Só que das primeiras 2 vezes eu estava super super a engasgar-me, super é muita coisa, como é que eu vou conseguir organizar-me para falar tudo aquilo que eu quero? E depois à terceira, finalmente consegui gravar e a câmera não estava. Não, era a câmera não, a câmera estava a gravar, mas o microfone não estava. Porque se não tivesse a câmera eu acho que até dizia pessoal, I'm sorry, mas pronto. Mas, whatever. Estava a ouvir Joji e estava a ouvir há bocadinho e tenho ouvido a semana quase toda, incrivelmente. Se vocês não conhecem, por favor, vão ouvir, é mesmo muito fixe. Mas pronto, para quem não sabe, o Joji, e acho que é muito pouca gente que não sabe isto, ele antes de fazer música pop, R&B, ele tinha um canal do YouTube onde tinha uma personagem que era o Filthy Frank, e para mim é super nostálgico e é bem engraçado pensar nos vídeos dele, porque durante o meu secundário eu e o Tomás papávamos tanto os vídeos dele e passávamos os nossos dias a fazer referências constantes aos vídeos e a tentar ver mais ou menos quando é que iam sair, porque víamos mais ou menos, já passaram 3 semanas, então daqui a 1 semana vai lançar, não sei quantos, e passávamos os nossos dias nessa ânsia de saber quando é que ia sair um vídeo novo e quando é que podíamos ter novas referências para nos referirmos um ao outro. Então, Mas ele em 2016 ele parou de fazer vídeos, acho eu, e fez uma transição muito seamless para fazer música. Ele já fazia música antes, mas ele tinha música com teor sarcástico e humorístico, só que depois começou a fazer cenas mais a sério, e a investir mais na emotividade das músicas dele e a ser um bocadinho mais pop. E essa transição tem muito a ver com o desenvolvimento de pessoa que ele teve, porque na altura ele falava muito que se sentia muito preso à ideia de que ele só podia fazer aquele tipo de vídeos super ofensivos, edgelord type shit, que eu na altura papava e na altura gostava, só que acabei por crescer um bocadinho mais e passar um bocadinho essa fase de humor ofensivo type shit, e isso acaba, num ponto de vista um bocadinho mais humano, digamos, de nós, acaba por acontecer também muito connosco, porque esse desenvolvimento pessoal está sempre presente na nossa vida e às vezes é muito difícil tu conseguires fazer essas transições de maneira fácil e de maneira que não te magoa a ti próprio e que não desmante algumas amizades que tu tinhas ou que deixaste de ter ou assim, porque lá está, mudar é sempre assustador para toda a gente, mas é muito fácil nós ficarmos presos à ideia de como é que nós éramos e de como é que os outros nos veem, porque lá está, ficamos na ideia de que antes era tudo mais fácil e era tudo mais natural e não tínhamos de pensar tanto, mas as coisas mudam, as ideias mudam, os nossos gostos vão-se mutando, as pessoas com quem nós estamos acabam por mudar também e acabam por influenciar-nos a ter essas transformações e a crescermos, porque lá está, até uma certa idade nós estamos constantemente a mudar, estamos constantemente a crescer, e quando nós temos 16 anos ou 17 anos pensarmos, há 2 anos eu era completamente diferente e realmente eras, mas depois chegas a uma idade em que deixa de ser assim tão evidente e deixa de ser tão bruto, acaba por ser só pequenas coisas que tu acabaste por mudar. Mas lá está, é muito fácil nós ficarmos presos à ideia de que antigamente e a pessoa que nós éramos antes era uma versão melhor do que a que somos agora. Por exemplo, com os nossos pais, há muito aquela ideia de que eles vão continuar sempre a ver-nos como crianças e como bebés, porque estão presos. Não é presos, acho que não, aí já não é preso, aí acho que consigo perceber que é uma coisa normal, porque gostam sempre de ficar agarrados à ideia que nós continuamos a ser a criança que eles tiveram ao colo durante não sei quantos anos e que têm de continuar a exercer esse papel de proteger e de
guiar e de tentar educar, e assim quando nós se calhar já chegamos a uma idade em que já conseguimos pensar por nós próprios e já conseguimos ter esse julgar de ideias de maneira individual e não precisarmos tanto de um acompanhamento de um pai. Mas eu acho que esse ponto de vista de continuar a ver-nos como crianças acaba por ser muito de carinho e de preocupação. Mais preocupante é quando, por exemplo, imaginem que um pai tem a ideia de que tem sempre a ideia que um filho está igual de quando tinha, por exemplo, 15 anos e esse filho já tem 20 e tal. E se calhar para essa pessoa, essa altura em que fazia certas coisas e agia de uma certa maneira, acaba por trazer memórias de uma altura que não era assim tão boa. Então acaba por deixar sempre uma marca de porque é que será que eles gostavam mais da minha versão na altura, quando na altura eu estava mal e agora é que eu estou bem, e eles agora já não sentem tanto essa conexão. E é sempre uma coisa complicada porque é difícil nós aceitarmos que mudamos. E para os outros principalmente é muito difícil porque, por exemplo, estou com som no PC outra vez. O que estava a dizer? É muito mais complicado para os outros aceitar que os amigos mudam e que as coisas não vão ficar iguais para sempre, porque lá está, é impossível tu ficares para a tua vida inteira a ser a mesma pessoa e ter os mesmos hábitos e a ter as mesmas conversas, porque é normal tu quereres ser diferente e aprenderes com os outros, aprenderes a crescer e não teres medo de mudar. E nem todos podem gostar da ideia, mas o que é importante é não ter medo de arriscar, mesmo que isso te leve a um beco sem saída, de certa maneira, mesmo que te leve a um ponto em que tu penses, ok, se calhar é melhor, não era bom eu ter ido por aqui, se calhar é melhor dar um bocadinho passo atrás e ir para outro sítio, mas não ter medo de ser diferente, porque é muito confortável tu ficares presa a uma caixa e uma label. E assim, existir uma caixa, eu acho que já é um bocadinho um tema que depende muito da opinião de uma pessoa, porque caixa ou caixas, porque dependendo do grupo onde tu estás, tu acabas sempre por adaptar-te muito aos temas que são mais cruciais para esse grupo de amigos e a maneira como eles agem. Assim, por exemplo, eu durante o meu secundário eu era muito categorizado como um social butterfly ou assim, porque eu tinha grupos em que eu tinha determinados grupos para determinado plano do dia, entre aspas. Por exemplo, eu tinha grupos de amigos com quem eu sabia que era mais fácil eu ter uma cena mais caseira, por exemplo, só ficar em casa e ficarmos a jogar qualquer coisa no PC ou whatever, ou só ir tomar um café ou assim, enquanto que tinha outro grupo de amigos que era mais para ir sair à noite e para ter outro tipo de conversas, era diferente, e tu acabas sempre por adaptar-te muito a isso. Mas tu, apesar de tudo, eu acho que tu não tens de malear necessariamente a tua personagem, não, a tua personalidade, mas ter a ideia que é normal tu conseguires ajustar-te um bocadinho e pôr-te assim e tentar desconstruir a ideia de que tu és uma pessoa uniforme, digamos, porque nós como seres humanos somos totalmente complexos e lá está, temos sempre essa possibilidade de mudar muito e de desenvolver-nos de maneira muito saudável e de maneira a que não corrompa tudo aquilo que nós fizemos anteriormente, nem que vá corromper aquilo que nós estamos a pensar fazer. E nesta altura de quarentena, e sim, eu disse a palavra, mas nesta altura de quarentena e de isolamento social, como temos tanto tempo livre, é normal que as pessoas queiram aproveitar esse tempo livre para melhorarem um bocadinho a versão delas e tentarem fazer coisas que, se não tivéssemos esse tempo livre todo disponível, não iriam conseguir fazer tão facilmente. E o problema é que quando nós não somos, digamos, sinceros ou reais com as coisas que nós estamos a fazer, caímos naquilo que eu ando a sentir muito, que é uma competição de produtividade e uma competição constante de querer parecer a pessoa perfeita a lidar com esta situação que causa naturalmente muita ansiedade em toda a gente. E porque não sabemos quando é que isto vai passar e não sabemos como é que as coisas vão correr. Imensa gente está toda passada com o facto de não podermos ir à praia no verão. É um bocado normal, porque é um sítio que vai
deixar muita gente desprotegida primeiro e muita gente junta no mesmo sítio. Mas pronto, regardless, essa competição de produtividade é estranha, porque é normal que uma pessoa queira, por exemplo, fazer muito exercício físico durante estes dias, porque temos uma vida muito sedentária, porque passamos muito tempo à frente ao PC, quer seja em aulas, quer seja a fazer cenas, quer seja a ver uma série ou assim, ou quererem meditar, ou puta que pariu, toda a gente agora medita, mas tu quase que transpareces para as redes sociais que olhem para mim, eu tenho a vida perfeita, e olhem para mim, eu faço estas cenas todas, sou tão tipo uau, mas é normal, tu acordas um dia e não queres fazer isso, e tu não precisas de estar a alimentar ainda mais essa personagem na internet de que olhem para mim que eu faço isto tudo. I don't know, é sempre uma coisa estranha, tipo, quando nós falamos em redes sociais e como as pessoas lidam com elas e como, transparecem a pessoa que são nelas. E é um tema que não vou sequer tentar abordar isso hoje, porque pronto, é muito denso, mas é bom que nós façamos coisas nesta altura, porque temos muito tempo livre, como eu estava a dizer, mas que sejam pelas razões certas, que não seja para ser mais a tipo fazer e a querer mostrar aos outros, mas porque realmente te sentes confortável em estar, lá está, a fazer o exercício todo e se quiseres meditar e tipo, era uma coisa que tu já querias fazer e queres tipo estar um bocadinho mais em união contigo próprio, é um momento certo para isso, porque lá está, dá para tu canalizar muito os pensamentos que tens estado a ter e canalizar muito os problemas que tu possas ter numa coisa mais saudável, mas tens de ser real e perceber que é na boa seres vulnerável e teres dias em que só queres ficar na cama e que tipo não queres nem tipo ler as notícias sobre isto que queres, porque é deprimente às vezes. Não. E sobre a vulnerabilidade também era uma coisa que eu queria falar hoje, que também tem muito a ver com as músicas do Joji e essa transição que ele fez de ser o edgelord da internet para ser uma pessoa um bocado mais vulnerável. É como é muito mais difícil para um ambiente masculino tu aceitares essa vulnerabilidade e essa união com as emoções e as sensações que possas ter, porque muitas vezes ser vulnerável é visto como uma fraqueza nos homens, e nem é só nos homens, acho que também na internet é muito isso. Tu, ao estares a mostrar que tens algum problema ou estares a mostrar que não estás bem, és um alvo muito fácil para pessoas na internet mandarem vir contigo. E eu por acaso nunca tive muito esse problema, porque também não tenho um público assim tão grande, e felizmente as pessoas que me veem e acompanham são sempre super receptivas com os meus problemas da minha vida, que não são muitos, felizmente, mas pronto, há sempre esses pesos. Mas muitas vezes mais para o ambiente masculino é muito complicado tu expressar as emoções e conseguires e sentir-te à vontade para conseguires lidar com elas, porque nós desde muito novos somos muito ensinados a que, principalmente os homens, que as únicas emoções que nós podemos sentir são felicidade e raiva, e que tu não podes sentir tristeza, não podes sentir medo, não podes sentir mais nada, tens simplesmente isso, e tu acabas por, sentes feliz, mas quando existe alguma coisa que te faz sentir triste, tu passas logo para a agressão e passas logo para tentar transmiti-la e tentar descarregá-la de uma maneira muito física, mais com agressividade e não necessariamente com tipo de uma maneira mais natural ou vulnerável, a conversar com alguém ou chorar simplesmente, porque novamente isto também não é só para os homens, mas pronto, chorar é completamente normal, e chorar com filmes, chorar com música, chorar com memórias, chorar com o facto de teres perdido alguém, um familiar que tu gostas, ou etc. E é uma canalização das emoções tão grande, porque o chorar de felicidade é real, primeiro, porque o chorar é quase como uma reação natural do teu corpo de não conseguir exprimir as emoções todas que está a sentir, então obriga-te a ter esse breakthrough emocional,
Porque, por exemplo, eu não acredito estar a dizer isto, mas eu tenho uma playlist no YouTube de vídeos que eu sei que especificamente me vão fazer chorar. E eles variam de uma maneira ridícula, que é: primeiro tenho vídeos de não é comeback, mas do regresso dos veteranos de guerra americanos, primeiro. Mas é isso, mas tem de ser uma coisa muito específica, tem de ser de pais que regressam, certo? Mas e a reação é dos filhos, mas tem de ser tipo um gajo com pai 25, 30 anos. Bate-me logo nos feels e eu, pronto, ok. Pessoal, hora de chorar. E depois, no outro espectro completo, tenho um vídeo que me deixa numa felicidade mesmo tão grande que eu fico tipo... Eu às vezes nem percebo porquê. Que é um vídeo que alguém gravou quando... é tipo uma reação de alguém no reveal de um jogo do Sonic. Tipo... E nem faz muito sentido porque tipo... Eu cresci muito com Sonic, ok, mas eu não sou assim tipo hardcore fã para tipo começar a chorar quando foi revelado o Sonic Mania em 2015 ou something, mas a reação das pessoas ali naquele grupo é tão, não sei, deixa-me tão tipo feliz que eu fico tipo, que lindo que isto é, as pessoas todas felizes, uma coisa que se calhar eu não me identifico assim tanto, mas faz sentido e eu sinto-me mesmo bem em tipo descarregar as coisas, e isso é uma coisa que infelizmente essa possível vulnerabilidade é muito difícil ser transmitida dentro de vários grupos de rapazes. Felizmente nos meus, lá está, nunca tive esse problema, porque felizmente sempre estive com pessoas que eram e foram e são muito honestas quanto às emoções que sentem, e não há problema nenhum em estarmos a criar essa intimidade, em estar a falar sobre os problemas que temos e sobre aquilo que sentimos. Mas infelizmente há muitos grupos de rapazes que não existe esse terreno, porque tu tocas num assunto qualquer que seja um bocadinho mais sensível e parte logo, nos piores dos casos, em humilhação, de certa maneira, dizer, não sei quantas, tu não és homem suficiente, ou caralho, ou tipo, faz-te homem, ou tipo, gozar com a situação, no ponto de vista de inferiorizar uma pessoa por não estar dentro das labels específicas do macho alfa. Ou então, que tipo, não é tão mau, mas acaba por ser também um mecanismo de defesa de muitas pessoas, que é partir para o gozo, e para... não é o gozo, é o gozar com a situação, é tipo, ironizar, não, mas utilizar muito o sarcasmo na situação de tipo, para conseguir mascarar um bocadinho o problema e não ser totalmente direto a dizer, olha, eu estou mal. É tipo, acaba por tipo deixar só algumas hints, e isso também acaba por não ser uma maneira muito natural de lidar com um problema que nós possamos ter. E lá está, isso vai ter novamente as duas emoções que os rapazes são limitados a ter, que é a alegria e a raiva, mas que depois também, lá está, isto é um tema bué complicado, e eu pareço o Gustavo Santos a falar há 20 minutos, mas espero que vocês percebam e que vocês consigam entender, e que isto é um tema que é mesmo complicado de desconstruir, porque como já está tão intrínseco em certos grupos e em certas pessoas, é muito difícil desconstruir a ideia de que tu podes realmente tipo estar com um grupo de amigos e dizer, pessoal, olha, tipo, tenho um problema, e tipo falar, e não estar sempre com a faceta do estou-me a cagar, que também é uma coisa que acontece em várias pessoas, que é para mascarar os problemas que têm aquela faceta toda do estou-me a cagar e eu não sinto nada, e e não vou, tipo, não quero prestar contas a ninguém, e olhem para mim, só tão... Mas isso acaba por ser também mais uma raiz do problema, porque acaba por não deixar exprimir essas sensações e canalizá-las de uma maneira mais natural e mais saudável para ti mesmo. Faz sentido? Espero que faça. Porque sentir não nos faz fracos, faz-nos dinâmicos de certa maneira, faz-nos querer, não, faz-nos experienciar mais coisas, simplesmente porque quantas vezes é que vocês não têm conversas mais sinceras e mais sentimentais com as pessoas,
e no final sentem que têm ali alguma conexão e têm ali alguma intimidade que antes não existia e que cria-se assim. Tudo bem que pode-se criar de outras maneiras e em todas as relações existem maneiras diferentes de interligar as coisas e de conectar-nos, mas essa é uma vertente que para muitas pessoas escapa e que devia ser mais natural. Devia ser mais natural tu poderes exprimir-te, porque senão acaba por ser uma bola de neve e que começas a arrumar os teus problemas sempre muito para trás e a arrumá-los só para ti e tentar lidar só com eles. Eu também já tive muito esse problema porque um dos meus maiores defeitos é mesmo eu achar que não posso sentir-me mal ao pé das outras pessoas, que eu ao pé das outras pessoas tenho que estar sempre feliz e tenho que estar sempre super elétrico, super entusiasmado e assim, mas eu também posso ter os meus dias maus, mas eu acabo sempre por sentir que não quero passar os meus problemas para os outros, porque eles também não têm nada a ver com eles e tenho de ser eu a lidar com eles. É uma faca de dois gumes. Ou seja, estou a falar mal, não, estou a falar sobre isso de um problema quando eu também acabo por fazê-lo. Mas acaba, lá está, por ser uma coisa tão intrínseca que é complicado desconstruir. Mas fica aí a nota de people, bota a fazer uma sessão no Zoom em que começamos todos a chorar. Vamos partilhar vídeos que fazem chorar. Por favor, digam tipo nos comentários, tipo, vídeos que vocês tenham guardados que sabem que batem ali mesmo nos feels. Que eu assim junto à minha playlist, que só tenho esses dois vídeos de veteranos de guerra a voltar e reveal do Sonic. Pronto, nem vamos contar com músicas, porque há músicas que tipo batem nas horas. Mas não temos medo de fazer as coisas. Acho que o tema geral neste episódio, ou seja, a mensagem geral que eu, Gustavo Santos, quero transmitir para vocês hoje é de que não termos medo das coisas, é não termos medo nem de mudar, nem de aceitar aquilo que nós somos, porque são essas coisas que nos fazem fortes e são essas coisas que nos fazem diferentes dos outros. E não ter medo de ser diferente, não ter medo de sair um bocadinho da norma, de não ficar dentro das formas que certas pessoas nos dizem que temos de estar, e que podemos fazer do que nós quisermos o confortável. É mais isso. E acho que é tudo aquilo que eu queria dizer. Eu deixei alguns comentários. Eu coloquei no Instagram para vocês deixarem alguns comentários, mas acho que vocês foram todos ter mais ou menos as coisas que eu acabei por dizer. Desde da agressividade do meio masculino perante as emoções e de como lidar com quereres mudar, mas as pessoas à tua volta não te deixarem. Mas eu acho que foi o José Guilherme que falou sobre como lidar com a ideia da rejeição. Acho que foi isso. E assim muito rapidamente vou acabar por falar sobre isso, que é a rejeição. Primeiro tudo, a rejeição eu acho que é uma palavra assim um bocado estranha, porque tu sentes-te atraído por várias pessoas. Quer dizer, existem vários níveis de atração, obviamente, mas eu imagino que a atração que estejas a falar é a atração amorosa e quando não é correspondida. Mas lá está, é quando tu não és correspondido, não é uma rejeição. A palavra rejeição parece tão tão negativa, tão pesada, que acho que nem faz muito sentido utilizar. Mas também tu acabas, a melhor maneira de tu lidares com isso é tu aceitares que, tal como tu tens escolhas e tens pessoas pelas quais te sentes atraído e pelas quais não te sentes tão atraído, as outras pessoas também o têm. E é muito problemático quando algumas pessoas pensam que ok, ela não aceita agora, mas eventualmente ela vai aceitar, então continuas ali a bater e continuas não digo a perder o teu tempo, mas a insistir quando também não é saudável para ti. A melhor maneira de tu lidares com a situação é mesmo pensares nisso e pensares que as outras pessoas são tão individuais como tu e têm tanto direito a sentir aquelas que se sentem como tu tens. E acho que a melhor maneira que eu faço isto é move on, fala com alguém, exprime isso, tipo, tenta verbalizar aquilo que estás a sentir. Se conseguires falar com uma pessoa sobre isso, perfeito, e se sentires que essa pessoa com quem pela qual tu te sentes atraído vai conseguir perceber de uma maneira saudável também aquilo que tu estás a sentir, mesmo que não compactue com as mesmas coisas, consiga perceber-te,
é uma boa ideia tu falares com ela e tipo expressar e não deixar nada por dizer. E eventualmente estar com outras pessoas e pensando noutra coisa, não ficar sempre a matutar no assunto, e para não te castrares a ti próprio das experiências que podem estar à tua espera, you know? E acho que é isso. Acho que não tenho mais nada para dizer hoje. Será que é para a semana que vou ter convidados outra vez? Estou mesmo muito feliz com o feedback que tenho estado a receber de vocês nestes últimos episódios. Acho que foi uma boa cena ter feito isto mais em vídeo. Acho que até torna-me uma coisa um bocadinho mais íntima, de certa maneira. E continuem, comentem cenas no vídeo, que eu gosto sempre de ler os comentários e de me rir com eles. E é isso. Eu agora estou a ver ali o meu calendário e eu acho que tenho 2 vídeos também para lançar esta semana, só que eu não sei onde é que os vou encaixar, mas pronto, é o que é. Fiquem bem, cuidem-se, vão dizendo cenas, vamos para a semana, está-se bem? Fiquem bem.